Pedi o chat GPT para preparar uma pregação para mim. Vamos ver no que deu. Você é totalmente contra utilizar o chat GPT para preparar uma ministração, uma pregação, um estudo dentro da palavra para você ministrar na sua igreja? Já vi algumas vezes esse tema vindo à tona e recebendo muitas críticas e muitas com razão, muito preconceito em relação a isso de forma legítima, mas eu também não vejo essa ferramenta como um instrumento ruim na preparação de mensagens, ministrações ou estudos. Acredito que é uma ferramenta muito útil e que, se usada com sabedoria, ela pode agregar na vida daqueles que ensinam, ministram na obra, daqueles que trabalham como servos do Senhor. Estou aqui com o chat GPT na mão e a gente vai ver juntos aqui qual que é a proposta dele para uma ministração, ver se passa. Vamos analisar juntos essa mensagem que ele vai preparar para ver se tem alguma coerência. Meu nome é Bruno Fanticelli, esse aqui é o meu canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, fica à vontade para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui. Vou compartilhar com você a minha tela, vou deixar ela aqui para você acompanhar comigo. Preparei aqui um prompt que está assim: imagine que você foi convidado para pregar numa igreja evangélica no próximo domingo. O público é misto, tem novos convertidos e cristãos mais maduros. É renovada, mas não tem muitos jovens. O tema é confiança em Deus em tempos de incerteza. Quero que você monte um esboço de pregação com base bíblica sólida, trazendo pelo menos 2 textos principais da Bíblia. Inclua uma introdução que prenda a atenção. 3 pontos principais, com aplicações práticas, e uma conclusão com apelo à reflexão ou à decisão. Use uma linguagem acessível, com tom pastoral, como se estivesse falando de púlpito para uma igreja. Pode usar exemplos do cotidiano, mas sem exagerar nas ilustrações. Vamos lá? Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Aqui está um esboço. Tema que a gente deu. Texto base. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Mateus 6, verso 25 ao 34, que ele menciona aqui, que é o ensino de Jesus sobre a ansiedade e a provisão de Deus. E aí ele vem com a introdução. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos de incerteza, crise econômica, notícias de guerra, doenças. Parece que a cada semana temos uma nova razão para ficar preocupados. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração apertado. Como vou pagar aquela conta? Coloca até perguntas retóricas aqui, ó. Será que o tratamento vai dar certo? Mas nessa manhã, ou seja, ele está pressupondo que a pregação vai ser num domingo de manhã. Eu quero te lembrar de uma verdade que atravessa os séculos. Deus continua no controle. Ele não foi pego de surpresa. E a nossa confiança precisa estar firmada nele e não em circunstâncias. Ele deu algumas chaves aqui, que provavelmente são as ideias centrais do tema dele, para fazer aquela chamada inicial que chama a atenção. Primeiro ponto, Deus é o nosso refúgio. Ele usa Salmo 46 e coloca, o salmista começa dizendo: não diz que Deus vai ser nosso refúgio no futuro, nem que ele foi no passado. Diz socorro bem presente, agora, é no hoje. Aí ele coloca uma aplicação prática aqui. Um exemplo. Deus está acessível hoje, nesse exato momento. E um exemplo simples. Assim como uma criança corre para o colo do pai quando está com medo, você pode correr para os braços de Deus. Ele não vai te rejeitar. Usou um exemplo interessante aqui, uma analogia para ficar mais fácil de compreender. Faz sentido. Segundo ponto, a incerteza não muda o caráter de Deus. Aí ele cita o exemplo de Cristo: não andeis ansiosos, vosso Pai Celestial sabe do que precisais. Aí ele coloca até um ponto-chave aqui, uma frase forte para ser usada no momento. A crise pode mudar nossa conta bancária, mas não muda o cuidado de Deus. As notícias podem mudar, mas Deus permanece fiel. Aí aplicação prática, troque a preocupação pela oração. É um bom conselho, viu? Exemplo do cotidiano. Assim como você confia que o sol vai nascer amanhã, mesmo sem ver o processo acontecendo, confie que Deus está agindo mesmo quando você não vê. O exemplo do astro sol. Interessante, é o exemplo. Terceiro ponto, confiança gera atitudes diferentes. Aí ele coloca uma frase aqui de efeito: a confiança em Deus não nos deixa passivo.
ela nos convida à oração, à gratidão e à obediência. É um bom ponto. Olha, mude sua rotina emocional. Antes de olhar as redes sociais ou jornal, busque Deus em oração. É um bom conselho, viu? Muita gente está precisando aí, antes de olhar o celular quando acorda, orar a Deus, agradecer por mais um dia, pedir pelo dia que começa. Aí ele coloca aqui um exercício prático na ministração. Antes de dormir, hoje e nos próximos dias, anote 3 motivos para agradecer a Deus, mesmo em meio a dificuldades. Bom, viu? Isso nos ajuda a ser menos ansiosos e mais gratos. Reconhecer que Deus está cuidando da gente. Conclusão, ele usa até aqui, ó. Queridos, só faltou falar assim, lindos. Confiar em Deus não significa viver sem problemas. Significa passar pelas lutas com a certeza de que Ele está ao nosso lado. Usa o Salmo. Talvez o maior desafio dessa geração seja aquietar o coração e confiar. E aí ele usa umas chamadas aqui para o apelo, né? Se você hoje tem vivido tempos de certeza, se as perguntas são mais que as respostas, eu quero te convidar a tomar a decisão, entregar a sociedade aos pés de Jesus. Apelo final, momento de reflexão. Aí ele coloca o apelo aqui já para a pessoa. Ó, se você deseja nessa manhã entregar suas incertezas nas mãos de Deus, fique de pé no seu lugar, levante sua mão ou apenas ore onde está. Mas não saia daqui com esse peso sozinho. Deus é o seu refúgio, Ele continua no controle e Ele cuida de você. Amém. E aí? O que você achou dessa palavra? Te convenceu? Já? Tá para você pegar e se basear totalmente no ChatGPT? Vi muitas críticas sobre o uso do ChatGPT por pregadores e eu acredito que a preocupação é legítima. Meu falecido pastor, que Deus já chamou, costumava dizer assim: você não pode pregar, ministrar aquilo que você não vive. O Espírito Santo te cobra e o inimigo, ele vai usar isso para te condenar. Precisa ter um cuidado espiritual para que você ministre aquilo que você está vivendo. Então esse é um perigo clássico em relação ao uso do ChatGPT. Mas esse mesmo perigo, você concorda comigo que pode existir quando você vê a pregação de outra pessoa e tenta se apropriar para levar para sua igreja? Quando você lê alguma coisa de um livro, que não necessariamente é o que você vive ou pratica, mas fala, poxa, interessante eu pegar isso aqui e ministrar. É a mesma situação. Se você não está vivendo aquilo como um testemunho de Deus para poder ministrar com autoridade, é o caso de se pensar aquela pessoa que ministra a respeito de realmente usar aquilo. Nem toda palavra que você ouve é para você ministrar, é para guardar para você e você viver, aplicar na sua vida. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, não só com o ChatGPT, mas com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê. Esse é um dos perigos que incorre o uso da ferramenta, de construir algo que você não está de fato vivendo, de você começar a criar ministrações ali que não vêm da parte de Deus, mas sim de uma inteligência artificial. E essa é uma realidade que pode acontecer mesmo sem o uso da inteligência artificial. Se você for pegar, como o exemplo que eu disse, livros, outras ministrações, se você pegar técnicas de falar em público, discursos montados, ou se você pegar um ator e pedir ele para gravar isso aqui e ministrar, se passando por um pastor, um ministro, vai para poder conseguir fazer isso. E existem pessoas, infelizmente, que mesmo sem o uso do ChatGPT, se valem dessas técnicas de persuasão, de coach, de comunicação, para trazer um discurso emotivo, um discurso carismático, a fim de cativar a igreja. E muitas vezes consegue fazer isso, mesmo sem ter vivido, mesmo sem estar espiritualmente guardado, mesmo sem estar espiritualmente orientado, mesmo sem ter a preocupação com a igreja que vai ser ministrada, com as vidas que estarão ouvidas, só pelo fato de ir ali querer entregar alguma coisa. A gente vive isso, seja com o ChatGPT ou sem o ChatGPT. E essa é uma preocupação que nós, enquanto cristãos, precisamos tomar, ter conhecimento da palavra, sabedoria, para não ser levado por vãs doutrinas, seja por pessoas que usam o ChatGPT ou não.
que eu penso sobre a ferramenta? Eu acredito que é um instrumento, uma ferramenta poderosa. Não para montar um texto do zero, igual eu fiz aqui, e a partir dele construir uma ministração para a igreja. É para ajudar o pregador. Como toda tecnologia que a gente tem hoje. Você imagina, a tecnologia não é só computador ou um software. Um óculos, por exemplo, é uma tecnologia que foi desenvolvida a fim de que as pessoas possam ler, mesmo com problema de visão. Não é porque é uma tecnologia que tem que ser abolida. É lógico, guardadas as devidas proporções, mas a internet também, quando você não está conseguindo lembrar de um texto específico a respeito do qual você quer pregar, ou você quer buscar uma base histórica, teológica para poder ministrar sobre aquele texto, quando você vai na internet e pesquisa, e quando você tem acesso a esses estudos hoje na internet, é uma forma da tecnologia estar te ajudando. E o ChatGPT, como ferramenta de trabalho, e hoje nas igrejas também está sendo muito usado, eu imagino, ele tem que ser usado como um auxiliar para organizar as ideias, para te trazer uma clareza sobre as suas próprias ideias, ou seja, a base principal, a inspiração espiritual, a experiência de vida, ela precisa ser nossa, ela precisa ser sua. A busca da proximidade com o Senhor, a busca da revelação da palavra, a busca do entendimento da responsabilidade de trazer uma palavra, ainda continua sendo do ministro, de quem prega, mas eu acredito que ele pode se valer de uma ferramenta dessa de tecnologia para conseguir organizar melhor as ideias, construir uma melhor linha de raciocínio a fim de servir a igreja com excelência, seja para uma pregação, seja para uma palestra, seja para uma ministração, não sei como você chama aí nessa denominação. Senão, a gente estaria hoje lendo a Bíblia em pergaminhos ainda. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários tipos de Bíblia escrita e no celular também. Resta saber como a gente usa isso, né? E aí vai da responsabilidade de cada um. Vamos ter sabedoria a respeito das ferramentas que estão à nossa disposição, sempre com inteligência e pedindo a sabedoria dos céus antes de mais nada. E se você entende que não é para você esse uso de tecnologia, não usa, meu irmão. Segue conforme você está trabalhando na obra. E se você entende que uma ferramenta que vai te auxiliar, use com sabedoria e responsabilidade. E sabe qual é o mais impressionante que eu estava conversando com a minha esposa? É que mesmo que uma pessoa com más intenções ou sem experiência nenhuma tenha construído a pregação, a ministração 100% com base na inteligência artificial, uma pessoa sem responsabilidade com vidas, sem buscar a santificação, sem buscar a resposta verdadeira na palavra, com más intenções e criando a sua mensagem, criando a palavra, a ministração 100% no chat GPT, como eu fiz aqui agora, mesmo que uma pessoa faça dessa forma, se Deus quiser, Ele pode usar aquela ministração para alcançar e ministrar a um coração arrependido. Ou seja, a igreja que vai estar recebendo a palavra pode ser abençoada, sim, ainda que a pessoa que esteja ministrando tenha ministrado 100% com chat, sem ter vivido nada, sem respaldo espiritual nenhum. Porque quando Deus quer, Ele usa até o improvável. Então é isso. Que você seja abençoado por esse vídeo. Se você gostou, curte aí, deixe sua mensagem, me fala o que você acha e compartilhe com aquele irmão que é bitolado e fala que tudo é do capeta. Fala, esquece isso, meu irmão. Vamos ter sabedoria, vamos seguir. É isso. Que Deus te abençoe. Fique na paz.